Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos resolver aqui 5 questões de língua portuguesa. Essas questões, elas foram cobradas no último processo letivo de Imbituba, para a vigência do ano letivo de 2025. Eu espero passar algum conhecimento para vocês de uma maneira bem simples, de uma maneira bem dinâmica, sobre essas 5 questões. Vamos lá? Vamos à nossa primeira questão. Antes, já quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, deixe o seu comentário, positivo ou não, para que a gente venha produzir conteúdos, para compartilhar, partilhar um pouquinho do conhecimento que se tem com vocês. Dado o período, ela sentiu muita vergonha, pois quem estava errada era ela. Assinale a alternativa que apresenta a oração subordinada com a mesma classificação que a presente no fragmento. Então, nós temos esse fragmento e nós temos que achar, dentre as opções para marcar no nosso gabarito, uma que tenha a mesma classificação. Deixa eu só trocar aqui a cor. Nós temos aqui uma conjunção subordinativa, o pois. Então, se o pois é uma conjunção subordinativa, nós temos que achar dentre as opções uma que se encaixe na mesma classificação desse pois, dessa conjunção subordinativa. Esse é o ponto-chave da nossa questão. Então, como é que eu classifico essa oração? Ela é uma oração adverbial causal, vai ter uma causa, Ela sentiu muita vergonha, pois quem estava errado era ela. Então, pelo fato do sujeito estar errado, então sentiu essa vergonha. Então, é uma oração subordinada adverbial causal. Então, nós temos aqui essa conjunção subordinativa. Na alternativa A, quando diz como já estivesse muito tarde, ele saiu apressadamente. Este como aqui, gente, ele também é uma conjunção causal, subordinativa, perdão, uma conjunção subordinativa. Como, que, porque, pois, tá? São conjunções que se encaixam no mesmo perfil, tá? Conjunções subordinativas. Ah, mas professor, não é só as conjunções, elas não servem só para as orações coordenadas, não. Nós vamos ter as conjunções coordenadas, vamos dizer assim, entre aspas, e as conjunções subordinadas, subordinativas, elas trabalham dentro das orações subordinadas também, tá? Então, existem várias tabelinhas na internet e você pode tentar memorizar essas conjunções que fazem parte do mesmo grupo de orações coordenadas, explicativa, alternativa, aditiva, e das orações subordinadas, tá? As conjunções subordinativas. Isso é muito importante memorizar. Ah, mas professor, falar em memorizar? Sim, nós precisamos memorizar os conjuntos. Esses conceitos, é que vão nos ajudar a entender melhor a prova, certo? Eu posso começar a análise da prova, que nem a banca que pede para nós, oração subordinada, que se encaixa nesse mesmo perfil, eu preciso saber esses pormenores para me ajudar a resolver melhor a questão com mais chances de acerto, Então, a alternativa A diz o seguinte: como já estivesse muito tarde, ele saiu apressadamente. Aqui nós temos uma oração adverbial causal, A conjunção como, logo no início da primeira oração, ela se encaixa, na mesma classificação da conjunção pois, tá? E aqui, nessa fala, nós temos algo que está relacionado à causa, Já está muito tarde, e eu vou sair apressadamente. Talvez eu tenha um compromisso depois, Então, uma oração subordinada adverbial causal, beleza? Vamos ver a alternativa B. As pessoas estavam tão eufóricas que não paravam de falar. Então, aqui nós temos uma oração subordinada adverbial consecutiva. Vai ter aí uma consequência, As pessoas não paravam de falar porque elas estavam muito eufóricas, Alternativa C. Arrume suas coisas, pois amanhã nós mudaremos de residência. Opa, aqui nós temos uma conjunção. Só que aqui nós temos uma oração coordenada sindética explicativa.
Nós estamos dando uma explicação, né, o porquê que é preciso arrumar as coisas, porque amanhã nós mudaremos de residência. Então, aqui ela nem oração subordinada é, então totalmente descartada. Alternativa D. O país que moramos é uma terra abençoada. Opa, aqui ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Ó. Abençoada a nossa terra, o nosso país, né? A característica desse nosso país, como se nós estivéssemos restringindo essa característica, certo? Ao nosso país, que faz parte ali, né? Da primeira oração. Então, uma oração subordinada adjetiva restritiva. Nós precisamos. Aqui nós temos a conjunção, né, o que, como conjunção subordinativa, que nos ajuda a classificar as orações, tá? Então é preciso memorizar. Dei uma buscadinha no Google, certo? Para quem me conhece, me chame lá no WhatsApp que eu passo ali uma tabelinha para vocês memorizarem, não é decorar. Decorar a gente vai decorar só para a hora. Memorizar vai, né? E treinar. Treinar não só com provas da banca, mas treinar com provas de outras bancas, porque nem sempre a mesma banca, aquela que eu já vi 10 provas, ela só segue essa lógica, mas de repente, lá na 11ª prova, ela pode tomar um rumo totalmente diferente e pegar desprevenido. Então, fazer provas de diversas bancas, isso é muito importante também, tá? Conhecer a banca a qual você vai fazer a prova, ótimo, legal. Mas fazer provas de outras bancas também traz bagagem, traz conhecimento, tá? Eu faço bastante isso, né? Esse ano de 2024 eu tive o privilégio de passar em 4 concursos os quais eu prestei, né? 2 deles, um eu fui chamado e acabei desistindo da vaga depois, e estou aí com uma ótima classificação para ocupar uma vaga no concurso na parte administrativa do estado de Santa Catarina, e eu faço isso. Eu tenho feito provas de N bancas. Faço provas daquela banca a qual eu vou fazer o concurso, né, o processo seletivo, mas eu também faço provas de outras bancas para trazer novas ou diferentes metodologias de cobrar esse mesmo nível de conhecimento, né, de uma outra maneira. Isso enriquece a nossa bagagem, ok? Vamos para a próxima questão. Nossa próxima questão. Dado o período. Também comprou um pacote de biscoitos, assinale a alternativa que analisa corretamente o termo destacado. Então, vamos pegar aqui o nosso marcador. De biscoitos é o nosso termo destacado. Ele é um adjunto adnominal do núcleo do objeto direto. Ele é um complemento nominal do núcleo do objeto direto. Ele é o núcleo do objeto direto. É o agente da passiva ou ainda nenhuma das alternativas anteriores. De biscoitos, ele veio para limitar, né, identificar que tipo de pacote é. Então, é um pacote de biscoitos. Pacote, deixa eu trocar aqui a cor. Pacote é um substantivo. E esse de biscoitos é uma característica do pacote, né? Porque poderia ser um pacote de salgados, poderia ser um pacote de arroz, certo? Então, ele veio para identificar, né, especificar que tipo de pacote é, né? O nosso substantivo pacote. Então, pacote é substantivo e de biscoitos é uma característica que nós temos uma locução adjetiva, vamos dizer assim, de biscoitos. A característica do pacote, né? Uma locução adjetiva, ela tem um valor de adjetivo. E sabemos que adjetivos, né, são as características, sejam elas boas ou ruins, tá? Então, de biscoitos seria a locução adjetiva, então ela é um adjunto adnominal, ela está, aqui nós temos, deixa eu trocar de cor novamente, aqui nós temos o substantivo, pacote, e aqui a nossa locução adjetiva de biscoitos, né? Locução adjetiva tem valor de adjetivo, e é um adjunto adnominal, né, do núcleo do objeto direto. Então, só pelo fato de já nós identificarmos a locução adjetiva como adjunto adnominal, já matamos a charada, nós não temos nenhuma outra opção em que apareça, né, a classificação adjunto adnominal, ok? Então, a alternativa, né, nosso gabarito é a alternativa A, é um adjunto
adnominal. O que pode ser um adjunto adnominal? Adjetivo, locução adjetiva, um numeral, tá? Podem ser adjuntos adnominais. Vamos para a nossa próxima questão. Próxima questão, então. Dado o excerto, olha só, vejam só, eu já vi pessoas errarem questões porque acharem que a palavra excerto é o exceto. Não, aqui ninguém quer nada de errado. O excerto é um fragmento, é um trecho, é um pedacinho, enfim, tá? Cuidado com essa palavra. Então, vamos analisar o fragmento. Então, a banca não coloca fragmento, ela coloca excerto para ver se a quantidade está ligada e não confunde aí, não troca pelo exceto, tá? Então, aquilo a deixava tão indignada que ela não conseguia reagir. O termo em destaque é classificado como? Então, o termo em destaque, vamos identificar o nosso termo. Vamos trocar aqui. É que. Então, aqui, o que, a nossa palavrinha mágica, né? É que está destacada. A banca destacou e quer saber o que ele é, qual é o papel dele nessa oração, nesse período. A. É um pronome relativo? Não é um pronome relativo. Por quê? Porque ele não está fazendo relação a nenhum termo anterior. O pronome relativo eu faço relação, né, a um termo anterior. E ele não faz isso. Então, não é a alternativa A. Alternativa B, uma conjunção subordinativa integrante. O que realmente ele pode ser uma conjunção subordinativa. Quando eu tenho, ele vai exercer essa função, no caso, né, quando eu tenho uma oração subordinada substantiva, que não é o caso dessa nossa oração, desse nosso período, vamos dizer assim, que nós temos as orações, né? Não é o caso desse nosso período. Alternativa C, é uma conjunção coordenativa explicativa? Não, não há uma explicação, né? Os termos, as duas orações desse período, elas não se explicam. Ou uma delas não explica a outra, então não é a alternativa C também. Alternativa D, conjunção subordinativa consecutiva. Com certeza, o gabarito é a alternativa D, né? Assim como a banca apontou, corretíssimo. Por quê? Por que ela é uma oração, né? Subordinada consecutiva? E por que o que ele se encaixou aqui como uma conjunção subordinativa consecutiva? Consequências, ó. Nós temos aqui o termo tão indignada que reforça, né, essa questão da consequência, né, consecutiva. Aquilo a deixava tão indignada, então esse termo aqui reforça, né, essa classificação da palavrinha que, ela não conseguia reagir, né? Então, o nosso que aqui, né, é uma conjunção subordinativa consecutiva, aquilo que eu já falei na nossa primeira questão. Você precisa memorizar as tabelinhas, tá? Existem diversas tabelinhas, diversos modelinhos, procure aquele que mais se encaixa com você e memorize, não é decorar, porque decorar vai ser para o momento, né? Então, você precisa memorizar, tá? Memorize as conjunções, né? Que são as conjunções explicativas, adversativas, aditivas, as conjunções utilizadas nas orações coordenadas, né? Que são aquelas orações em que uma não precisa da outra para ter o sentido completo, e as conjunções que vão ser as conjunções subordinativas, né? Utilizadas nos períodos subordinados, nas orações subordinadas, tá? Então, é preciso realmente memorizar, tá? Procure aquela que mais se encaixa com você. Vamos para a nossa próxima questão. Vamos para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão, ela está relacionada a uma receita, né? E eu até trouxe aqui um fragmento, né? Coloquei aqui um fragmento, uma pequena parte dessa receita, só para ajudar, auxiliar na explicação de como resolver essa questão. Então, o enunciado diz o seguinte: considerando-se a função a qual se destina, é correto dizer que a função de linguagem predominante do texto é... Então, a linguagem que predomina no texto. Então, eu posso ter um texto qualquer e aparecer ali nele vários tipos de linguagem. Porém, uma linguagem, ela sempre vai prevalecer, vai ser aquela que mais aparece, pelo menos em prova de concurso processo seletivo. Eu não posso ter um texto em que 50% seja uma função, tenha a função emotiva, e 50% a função metalinguística, até porque eu teria duas opções de resposta, né? Então,
em textos utilizados em concursos e processos seletivos, sempre uma linguagem vai ter um predomínio maior sobre as demais, tá? Então, vamos lá. Alternativa A, função metalinguística. Então, será que numa receita eu vou ter a função metalinguística? Não, né? Então, a alternativa A não se encaixa como a nossa resposta. O que é uma função metalinguística? É quando eu pego a língua para explicá-la. Eu vou falar sobre substantivos, então eu vou utilizar o próprio código, os próprios códigos da língua, para explicar o que é um substantivo. Aí eu vou falar sobre crase, então eu vou pegar os códigos da língua, vou utilizar a linguagem para falar sobre a classe. Isso é a função metalinguística, utilizar a língua para falar dela mesma, tá? Alternativa B, uma função emotiva. Então, numa receita, por mais que eu comece o texto dizendo que essa receita lembra o dia do meu casamento, o dia de uma pessoa muito querida na minha vida, né? Tem um pouco de emoção, mas depois eu vou passar para a instrução de mexa, misture, tempere, retire, né? E já não passa mais a ser emotiva, até porque a linguagem que vai predominar não é essa. Então, também não é a alternativa B. Alternativa C, função referencial. Não, né? Função referencial também não vai predominar numa receita. Função referencial, ela vai predominar, por exemplo, numa notícia. Então, se eu pegar aí um jornal impresso ou um jornal online, eu vou ver, né, que numa notícia publicada aí numa determinada página, vai prevalecer a função referencial. É uma linguagem mais direcionada, mas bem formal, vamos dizer assim, tá? Então, não é a alternativa C também. Alternativa D, função conativa. Opa, numa receita, por exemplo, que é o caso do texto que foi apresentado para responder essa questão, a função conativa, podemos dizer de uma maneira mais simples que ela é apelativa. Dentro de uma receita, alguém está lhe dando ordem. Por quê? Misture, tempere, retire, leve, certo? Acrescente, bata. Então, em uma receita, que foi o caso da receita apresentada para responder essa questão, a função é a função conativa, a função apelativa. De uma maneira simplificada, vamos marcar aqui o nosso gabarito. Deixa eu trocar aqui a cor. É o nosso gabarito, a alternativa D, função conativa ou apelativa, porque numa receita nós utilizamos, né, utiliza-se muito verbos no imperativo. O que é o imperativo? Alguém dando ordem. Então, misture, acrescenta, acrescente, retire, leve, tá? Então, aqui é a função conativa. Então, vamos só relembrar, metalinguística. Quando você utiliza os códigos da língua para explicar, para falar sobre ela. Vou falar sobre substantivo, então eu vou utilizar os códigos para falar sobre substantivo. Função emotiva, né? Emoção, poemas, poesias, por exemplo, tem essa função emotiva. Função referencial, um texto mais formal, vamos dizer assim, notícias, por exemplo. Tá aí a função conativa ou função apelativa, por exemplo, a receita. Misture, mexa, bata, acrescente, tá? Verbos no imperativo. A expressão a moda de, vamos marcar aqui, né? Sempre deve ser craseada, como se observa no título do texto. Então, essa referência aqui faz, esse enunciado ele faz referência àquele texto da receita que nós vimos ali para verificar qual era a função da linguagem naquele texto, tá? Então, assinale a alternativa em que, por sua vez, o acento de crase está incorreto. Opa, vamos trocar aqui. Ó, nós queremos a opção incorreta, certo? Então, vamos lá. No jantar temático, um ilustre convidado vestiu-se a Gandalf, o cinzento. Então, aqui o Gandalf que ele está fazendo referência a craseado está correto. É aquele personagem do filme do Senhor dos Anéis, né? Então, vestiu-se a moda... mas Gandalf não é feminino? Sim, mas quando é a moda de, a crase vai, tá? Então, Júlio joga a Pelé. Eu jogo ao estilo, a moda Pelé. Então, vai crase. Comi um bife a cavalo, né? É uma moda, é um tipo de comida, tá? Então, deve-se tomar bastante cuidado. Na verdade, a questão da crase é um pouco de leitura também. Observar as regrinhas do obrigatório, das crases facultativas e das crases proibidas,
tá? Mas um pouco de leitura ajuda bastante também. Alternativa B. O coelho preparado cheirava fortemente a alho. Esse craseado aqui, gente, já está totalmente incorreto. Então, achamos o nosso gabarito. Alho. É uma palavra masculina, né? Diante de palavras masculinas, não há crase, né? Proibida o uso da crase, tá? Então, não vai crase aqui, e não está fazendo referência à moda, certo? Os ingredientes foram levados à panela um por um. Sim, levados para a panela, com certeza. Está corretíssima. Alternativa D. Esse jantar temático começa às 19 horas, nem um minuto a mais, tá? Então, está corretíssimo, embora não apareceu o número, mas apareceu aqui por extenso, né? Não apareceu o símbolo, mas apareceu por extenso 19 horas. Diante de horas, nós utilizamos crase, certo? Salvo a exceção quando for o artigo, né? Indefinido uma, vou encontrá-lo a 1 hora. Eu não vou utilizar porque isso aqui seria o artigo, tá? Então, daí nós não utilizaríamos. Aqui não, aqui faz referência, né, ao numeral, o numeral 19, ok? Como nós queríamos a opção incorreta, segundo a banca, né, é a alternativa B, tá? Foi isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, curtam, compartilhem o vídeo com quem vai fazer provas, né? Pela banca FUCAPSul. Se inscrevam no canal como incentivo e até a próxima. Nós vamos trazer aí um próximo vídeo sobre conhecimentos de informática, tá? E um outro sobre legislação ainda para o concurso público de Imaruí. Até breve. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.